Talvez eu me emocione nesse episódio, mas eu vou dividir como eu estava escolhendo, como eu percebi, como eu descobri, como e onde eu estava escolhendo passar por coisas desconfortáveis e me limitar o meu poder. Onde e como eu estava escolhendo limitar a quantidade de dinheiro que eu faço e a vida que eu tenho. Eu estava escolhendo ficar limitado. Essa não era uma escolha consciente, é claro. Mas à medida que eu entendi o que eu quero passar para você, eu vou contar as histórias aqui do que se desdobrou de maneira muito rápida, como inclusive depois disso eu consegui um telefone novo em uma semana. Eu manifestei um iPhone novíssimo em uma semana. Calma, calma. É sério, esse episódio aqui. Ai, ai, meu coração, meu coração. É bem provocador o que eu vou trazer. Mas é bem libertador, dependendo da cadeira que você está sentado. Se você está na cadeira da vítima, vai ser difícil e não vai fazer tanto sentido. Se você decide vir para a cadeira do co-criador, onde você observa, mas não mais se identifica com a realidade, você consegue fazer as perguntas, receber as respostas e aí sim viver o processo da tua própria libertação, das amarras, se seja lá onde. Quais são os lugares na tua vida que você está escolhendo se limitar? Seja na tua vida afetiva, social, financeira, profissional, ok? Para começar, antes de eu contar sobre o meu telefone, que foi, caraca, nossa, revelador, poderoso e revelador, assim, pro bom, pro confortável e desconfortável. Antes de eu contar essa história, tô muito animado, tô muito feliz, tô muito animado. Vem comigo, vem comigo! Há algum tempo atrás, essa história de que eu tô escolhendo, eu peguei isso recente com Baixar. Baixar traz uma linha, né? Para quem não conhece, Baixar é uma referência, né, que fala sobre como a gente viver essa vida aqui no processo de ascensão, da de expansão da consciência, né? E ele é uma existência canalizada, né, por um médium estadunidense. Então tem muitos vídeos, ele é careca, assim. E ele sempre fala com o olho fechado enquanto ele tá canalizando. Papo de maluco! Você tá num episódio, num podcast que a gente fala de papo de maluco, com toda licença, tá? Pra quem ainda não conhece, vale a pena. Os vídeos são sempre bem provocadores. Eu gosto muito. Me ativa. Essa é uma boa palavra, né? Me ativa, mexe, me coloca em um outro lugar aqui quando eu ouço a perspectiva de baixar sobre a vida. Assim como os Hicks também, que vai a mesma linha, né? Também é uma consciência não física canalizada por uma médium estadunidense, ok? Beleza. Com quem eu aprendi muito sobre alinhamento vibracional, né? E muito do que eu sirvo hoje aqui. Voltando então, eu enviei para uma pessoa, que é uma amiga querida, né? Hoje, mas que foi cliente aqui de sessões individuais, depois participou da mentoria, depois participou da comunidade, se ligou? Então tá aqui no campo, assim, é uma gostosa, é uma pessoa maravilhosa, que eu amo conversar e trocar sempre, é muito, ai, muita luz, é muito amor. Ai, amo, acho que eu tô emocionado hoje. Eu me emocionei aqui só de lembrar da pessoa. Enfim, e aí o que aconteceu foi que eu enviei um vídeo do Bashar falando sobre essa questão da escolha, que eu vou desenvolver aqui, tá? Mas o ponto é, nesse vídeo, quando eu enviei pra ela, ela não gostou, não bateu bem. E aí depois eu entendi, né? Tipo, eu só enviei, compartilhei um conteúdo. A gente sempre manda coisas, né? Uhum. Mas depois eu entendi que ela não tava com uma vibração muito boa, porque a resposta dela foi. Não sei se eu concordei, não sei se eu gostei disso, me bateu meio mal, porque essa coisa de dizer que é só você escolher diferente me soa até um pouco injusto, me fez até de certa forma me sentir um pouco culpada, é, porque a gente sabe bem, pô, quanta limpeza tem que ter, quanto compromisso diário para sustentar a mudança. Ele diz que é só uma questão de escolha. Achei meio. Eu não vou lembrar as exatas palavras dela, né? Mas quase como se fosse um pouco leviano. Você entende? E não tão realista, assim. Aí eu falei, nossa, que interessante, tipo, que chegou dessa maneira para você, porque quando eu compartilhei, né, eu não
Nem imaginei que pudesse chegar dessa forma, porque do lado de cá, ouvir as mesmas palavras para mim soou como um acesso à libertação, do tipo, caramba, se eu tô escolhendo passar por isso que eu tô passando, que não tá gostoso e confortável, o que se requer para que eu possa escolher fazer algo diferente? Naquele momento eu tive condições de ler dessa maneira, naquele momento ela teve condições de ler dessa outra maneira. Veja, na escala de Hawkins, né, que mede as nossas emoções, a vibração das nossas emoções em hertz, a culpa, se eu não me engano, vibra em 20 Hz. É uma emoção com uma vibração muito baixa, uma vibração de contração, que é o oposto das vibrações de expansão, como a alegria, que vibra em 540 Hz, ou o amor, que vibra em 40 Hz, certo? Então, só que a gente continua insistindo, né, de não fazer o processo alquímico interno, ou seja, não modificar as minhas informações internas que estão sustentando aqui o meu campo de energia, que você está recebendo agora enquanto ouve as minhas palavras. A gente foi criado para isso, tá, gente? A gente foi criado para ignorar completamente essa mecânica e focar só em insistir que eu quero o meu iPhone novo. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar muito, correr muito atrás no paradigma material, porque quem se esforça sempre alcança. Deus ajuda quem cedo madruga. Então eu corro atrás, ou eu corro atrás de boy lixos, eu corro atrás de boy porque, né, eu quero muito, não aguento mais ficar só, eu preciso sentir, eu preciso receber amor, preciso receber afeto. O que eu quero, eu quero. Então eu corro atrás, sem me tornar mestre de mim, sem olhar com muita honestidade para o que que eu estou emanando, para o que eu estou vibrando, e quais são as partes em mim dessa vida material que eu não estou curtindo porque está revelando, que está refletindo as minhas informações internas. Enquanto eu estou no lugar da vítima, ou no paradigma material, eu só vou correr atrás, esperando que o meu movimento, que a minha força do meu braço unicamente me dê aquilo que eu preciso. Eu não me alinho com a fonte, eu não me libero das memórias, dos karmas, do lixo emocional interno que está aqui me carregando, me deixando no lodo. E eu não consigo fluir com leveza, né? Eu vou me arrastando com peso. Por quê? Porque tem peso a ser liberado, beleza? Então ali eu consegui entender, a gente conseguiu ter uma conversa ali, ah, tá, ela refletiu, realmente, talvez não, do lado de cá ela falou que a vibração dela não estava tão legal, e eu entendi claramente, porque imagina, se eu recebo aqui numa comunicação algo que faz eu me sentir culpa, cara, não foi esse algo, você percebe que ela consumiu o mesmo conteúdo que eu. Olha quão poderoso isso é para a autorresponsabilidade, de eu realmente perceber o quanto é muito sempre, mesmo que o outro seja um filho da mãe que cometeu um erro, um crime e tudo mais, e ele vai precisar pagar por isso. Isso é um fato, ponto. Outro fato é o quanto eu me permito, enquanto eu dou espaço, ou quanto eu tenho condições emocionais de ser afetado mais ou menos por isso. E aí, se você está no lugar do co-criador, da maestria, da autorresponsabilidade, é o que se requer de mim para que eu tenha força, condições para que isso me doa menos. Se isso está me doendo muito, essa situação, tá, o que que isso está se revelando sobre mim? O que precisa de cura em mim, que está ressoando com essa situação desconfortável que eu estou vivenciando? Conceituei um tanto, mas agora eu quero ir para a prática, tá? E aí eu vou falar dos meus milagres, porque são muitos, graças a Deus. Ui, muita coisa boa está acontecendo aqui. Uhum. Vamos combinar uma coisa? Eu sou um camelo. Minha amiga Gabi, beijo, que não vai estar assistindo esse episódio, mas beijo, Gabi. Que me deu uma garrafa d'água de presente de aniversário, que eu sou taurino, né? Tô aqui no meu sol em touro. Ela me deu esse copão garrafa aqui, maravilhoso. Sou muito feliz. Muito feliz. Aí ela, quando ela me deu, ela falou assim: aqui pro meu amigo Camelo. Eu bebo muita água, gente. Muita água todo dia, o dia todo. Então vamos fazer um combinado. Toda vez que eu fazer o pit stop da água, se tu tiver com água perto, bebe também. Se tu não tiver com a água perto, perceba o quanto tu tá precisando, porque uma pessoa que não tem água perto é uma pessoa desidratada. Uma pessoa desidratada não vai ter boa vibração, não vai fluir com a vida, vai estar seca. Entendeu? Sem lubrificante, as coisas não fluem. O lubrificante faz coisa fluir. A água é um lubrificante natural, é uma necessidade sua. Honre teu corpo, cultue teu corpo. É a morada da tua consciência. Às vezes tu tá aí, ó, batendo cabeção que tu tá desidratada. Eu não quero ninguém desidratado na minha audiência. Não quero. Beba água.
Parar que eu tenho que me controlar, porque senão eu vou ter que mijar no meio do vídeo, né? Aí não dá. Pois é, mano, amor. O que que aconteceu? Tô muito animado, tá? Vou contar as boas novas das fofocas aqui agora. Das minhas mudanças e como eu consegui esse iPhone. Nossa, essa parte do iPhone, puta. Meu Deus. Desculpa. Senhor Jesus. Cara, que incrível. Que incrível. Que incrível. Meu Deus. Talvez eu já tenha contado isso em outro episódio, mas faz sentido para essa história, tá? Então vamos lá. Pelos episódios, quem tá acompanhando já entendeu. Nesse mês de maio, eu coloquei uma meta nova, né, financeira. E, como tudo que eu já acabei de contextualizar aqui, eu percebi, tá? Qual é a parte de mim que não me autorizou a bater essa nova meta, né? Uma meta nova, um faturamento novo. Então, eu preciso, como tudo que eu divido aqui, né? Olhar o meu mundo interno, a minha identidade, como que eu penso, sinto, larará, que me deixa ou não me deixa ter o resultado que eu quero. Se eu quero ter um resultado novo que eu nunca tive, seja na vida afetiva, né? No meu caso, na vida financeira, eu preciso olhar para dentro para que eu me libere para isso. Fácil de entender. Começamos o mês de maio e eu com esse objetivo. Beleza, então eu vou trabalhar toda a estrutura para isso. Por isso que os conteúdos estão falando bastante disso, porque tem sido meu hiperfoco aqui agora. Logo no começo do mês, acho que dia 2, teve uma cerimônia com a medicina da ayahuasca, né? Que a minha amiga Mari guiou. Foi muito lindo, assim. E ela ancorou ali esse trabalho para a prosperidade. Era específico para abrir as portas do ouro, da abundância, né? Na força ali, na sintonia com o Mãe Oxum. Beleza. Fui lá, participei e foi muito forte. Muito incrível. Sempre é forte, né? Foi incrível. E aí, por curiosidade, eu não sou uma pessoa que consagra, eu acho, com muita frequência. Então, eu sempre acabo dando bastante espaço para aquilo que eu acesso em um trabalho, para eu colocar em prática, né? Porque é menos sobre acessar e é sobre sustentar, certo? Quando você acessa meu campo em uma sessão, por exemplo, um atendimento com a mesa multidimensional, é um acesso. Mas você precisa desenvolver a tua capacidade e habilidade de sustentar o teu trabalho diário. Por isso que eu criei a comunidade Meva com um protocolo que ajuda a galera a expandir essa consciência e saber se aplicar diariamente para se levantar quando cai nos seus vales. O link da descrição está aqui, tanto do meu atendimento, que é um portal pessoal, quanto da comunidade Meva, aqui na descrição. Beleza, acessei muita coisa, foi incrível, muita cura, muito forte, meu Deus do céu. Tá, não é disso que eu vou falar. E aí, chegando em casa, nesse dia, era sobre abundância, lembrando. Minha gente, eu fui vestir o meu pijama à noite antes de dormir. No dia seguinte ia ter encontro da comunidade, inclusive. Quando eu fui vestir, olha só, naquele dia de manhã, nesse dia do rezo, de manhã, eu não fui treinar no CrossFit e fiz um videozinho bem confortável, em casa, gostosinho. Me gravei, sabe, bem artístico, assim, bem venusiano, bem energia de gostoso, confortável no seu próprio lar. Bem tempo. E aí eu me gravei incensando a casa, fazendo a mesa pra mim, me trabalhando a minha energia aqui do meu ambiente, com o pijaminha. O pijaminha que eu tava usando era uma calça muito confortável. Beleza, quando chegou a noite na hora de dormir depois do rezo, quando eu fui vestir essa mesma calça, que eu gravei no vídeo que eu postei no Instagram, né? Todo, que delícia, que energia confortável. Quando eu fui vestir a calça, minha gente, a, a calça em cima, numa parte do elástico, tava toda poída, tipo, desgastada. Essa calça eu usava ela desde o início da minha graduação. Eu me graduei há 6 anos atrás, assim. Eu comecei na faculdade há 12 anos atrás. Então, uma calça que estava comigo há 2 invernos. Tudo bem, roupa boa tem que durar, certo? Tudo bem. Só que ela estava toda poída. Naquele momento, pós o rezo, pós o acesso fortíssimo, né, através da medicina, quando eu fui colocar, eu vi aquilo, eu falei. Cara, eu não estava observando a profundidade daquela informação como eu percebi naquele momento. Falei, cara, olha a roupa que eu tô me cobrindo todas as noites, eu tô me cobrindo com trapo. Percebam, eu estou com hiperfoco trabalhando a expansão financeira, a minha habilidade, minha capacidade de sustentar, fazer mais dinheiro com o meu servir. Tá aqui produzindo, servindo a vocês e recebendo o fluxo. E eu percebi, comecei a entender quais partes de mim não estavam abertas para isso.
Essa foi uma delas. Quando eu chego em casa, me visto, olha, eu estou confortável vestindo uma calça poída. É confortável para mim? Ah, claro, Tom, mas na mente tradicional aqui comum, né? Que não é, vocês vão começar a entender que não é com essa mente que esse episódio vai operar, tá? Sem quem quiser ficar argumentando nessa, fica aí. Beijinhos, beijinhos. Inclusive, sai do vídeo de preferência. Agora, quem tá aqui querendo ser provocado para conseguir soluções, para alcançar aquilo que quer, saindo da zona de conforto, foi isso. Eu vi, caramba, eu tô me vestindo com trapo. Trapo. Era trapo aquilo ali, tava tudo puído, tudo mal feito. Falei, caraca. E pior, fica pior, tá? Eu olhei pro lado no meu armário e vi que tinha um pijama novo, conjuntinho bonito, bonito, chiquezinho, que eu comprei no inverno passado e eu não estava lembrando que existia o novo. Não é que o novo não existia na minha vida, não é que eu não tinha acesso. Eu tinha acesso na matéria que eu já tinha comprado, mas eu não tinha acesso vibracional para que eu pudesse perceber a solução que já estava disponível. O novo, a beleza, a elegância, a abundância que já estava no meu armário. Vocês percebem quanto é sobre o que a gente está emanando? A nível inconsciente, porque o que está aqui no nosso inconsciente, ou seja, diferente do que eu estou articulando de palavras e você aí ouvindo, o inconsciente ele recebe muito rápido as informações com base naquilo que ele vê, certo? Você vê e você codifica tudo que tu tá vendo aqui, muito além de você parar para racionalizar sobre, é tudo muito rápido. É assim que os arquétipos funcionam, né? Inclusive, tô aqui, ó, tem aqui meu quadrozinho com meu conjunto de arquétipos. Minha amiga Gabi falou que eu poderia falar e explicar um pouco sobre eles. Faz sentido para vocês? Se sim, comenta aí que eu posso fazer um vídeo falando um pouco sobre como o meu conjunto de arquétipos, como eu montei. Um vídeo breve sobre. Então, a calça puída é um arquétipo que estava ali passando batido todo aquele tempo. Eu não tinha me dado conta. Era um arquétipo de miserabilidade. Eu vou usar, eu sou dramático, eu vou usar essa palavra. Porque foi como eu senti. Eu sinto as coisas muito profundamente, pra quem ainda não entendeu. É isso. Cara, eu tava lidando com umas limitações ali que eu falei, caraca, tem partes minhas que não combinam com o que eu quero fazer de dinheiro, porque tem partes minhas que eu me sinto limitado, que eu me sinto pequeno. Eu vou me vulnerabilizar aqui, tá? Que eu sei que para algumas pessoas vão conectar. Que eu me sinto incapaz, que eu me sinto sem. E quando eu me sinto dessa maneira, eu não combina com ter, né? Porque o que eu tô emanando é que eu não tenho. Isso serve para relacionamento de igual modo, mas vamos focar aqui no dinheiro porque é para facilitar a minha narrativa. Eu vi aquilo e acessei nessa profundidade. Aí eu falei, não, não quero mais. Peguei a calça, dobrei, agradeci, falei, olha, muito obrigado por todo o conforto, por todo o carinho, pelos anos juntos. Mas eu te libero. Eu te libero para que eu renove a minha autoimagem, para que eu renove, para que eu me veja capaz de acessar o novo na minha vida, a minha nova estrutura financeira, que é também minha nova estrutura de cura, que é também minha nova estrutura de curador, que é também minha nova estrutura de experiências para o mundo, quebrando com os pactos da minha ancestralidade. Aham, aham, profundo. Uma calça jogada fora. Aí eu, para ver é tudo isso, gente. Presença. Presença, significado, semântica. Isso é magia. Isso é babado. Esse é o tempero do mundo. Alquimista, vamos lá. Agradeci a calça e joguei fora. No dia seguinte, eu vi que, de igual modo, com aquela calça, eu tinha também um. Como é que eu posso dizer? É um casaco igual, assim, branquinho, que já tava cinza, meio imundice, que eu também tava usando ele há uns belos 10 anos, desde a época da faculdade. E eu gostava do conjunto. Eles nem eram conjuntos, eu fazia de conjunto, que era realmente bem quentinho. Só que na mesma energia da miserabilidade. Eu falei, nossa, não vou bater a minha meta, não vou ultrapassar meu faturamento mantendo isso aqui. Agradeci igual, joguei fora. E aí eu fui, acho que na mesma noite eu peguei o pijama, eu percebi que eu não tava
usando o pijama novo. Aí eu naquela noite eu dormi com o pijama novo. No dia seguinte eu joguei esse casaco fora também. Isso pra mim já foi uma corona. Eu lembro que eu fiz uns stories sobre, e aí vale dizer isso aqui, né? O que eu tava dizendo nesses stories é, coloca em prática rápido. Tipo, se você tá me ouvindo aqui e bateu, virou chaves, coloca em prática rápido. Isso é guiança espiritual. Isso é processo intuitivo. Essa é a abundância. Se hoje aqui você recebeu um insight de fazer algo, faça agora, porque se você não faz, você está escolhendo se manter no lugar que você está, que potencialmente não é um lugar confortável. Então, se você está em processo de expansão e recebeu algo que é um insight, uma ideia, uma liberação, uma contribuição para que tu expanda, deixa eu falar isso melhor. Eu estava reestudando com o nosso queridíssimo professor Hélio Couto, né? E aí eu me lembrei, ouvindo ele, a lição de que é natural o processo de expansão. Se eu abro espaço para o todo se manifestar através de mim, se eu abro espaço para minha divindade, meu eu superior, falar nesse conteúdo, naturalmente esse conteúdo vai estar funcionando da maneira mais elevada e divina, chegando nas pessoas certas, contribuindo da melhor forma com o mundo. E quando eu me coloco como canal para essa contribuição, necessariamente o melhor chega para mim. Mesmo as coisas desafiadoras vão tudo desaguar no meu desenvolvimento, na minha melhoria, no meu crescimento. Então, por mais que a vida tenha movimentos de yin yang, contração e expansão, eu contraio e expando, mas cada vez que eu contraio e expando, eu expando mais e contraio menos, você entende? Tipo, eu vou crescendo. Tem contrações fortes, imensas, mas eu saio do lugar que eu estava anteriormente. Então, eu tô aqui, ó, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo. Ok? Quais são as partes em mim que não tá permitindo com que o todo experimente a vida através de mim? Que ele se expanda através de mim? Que ele quebre aqui os pactos, os acordos, as limitações ancestrais através de mim? Hum. Quais são as partes em mim que não tá se permitindo ser a expressão de Deus no meu trabalho, no meu dia, no meu afeto? Isso é uma escolha com a mente consciente. Preciso abrir espaço para que isso se manifeste. E aí eu começo a me perguntar, tipo, tá, quais são as partes em mim que não tá abrindo espaço, que não tá permitindo o crescimento, ok? Vivenciei isso ali atrás. Passaram-se algumas semanas e eu abrindo espaço para as inspirações. Teve o conteúdo almático, né, que eu ensinei recente, gente, que foi algo assim, que não foi uma inspiração que eu recebi, me permitindo expandir, porque eu vi que eu tava, caramba, cara, eu produzo conteúdo há anos e os meus interessantes pontos de vista e crenças limitantes aqui não me deixavam falar sobre criação de conteúdo, apesar de eu já ter dado aula sobre isso, ser graduado em estudos de mídia. Olha que loucura, né? E é o que eu tô servindo no conteúdo automático é pela primeira vez unindo a espiritualidade, o alinhamento vibracional com a criação de conteúdo, né? E faz muito sentido porque é o que eu vivo todos os dias. Foi muito incrível, eu fiz uma experiência assim, né? Não sei ainda o que que vai ser isso, gente, se eu vou falar mais sobre isso provavelmente, porque foi realmente muito bom. Mas beleza. No meio dessa criação, de eu estar seguindo a minha inspiração, e aí eu vendi essa ativação do conteúdo automático ali e tal. No meio disso, a gente foi algum momento pro restaurante para almoçar depois de uma meditação. E aí, no restaurante, eu fui pegar, olha que loucura, no restaurante tinha um oráculo. É, né? Moro na Ilha da Magia. Isso. Mesmo que num restaurante vegano, tem lá um oráculo para tu pegar, de cartas. Não tarô, né? Oráculo. A diferença é que tarô é uma mesma carta e o oráculo, cada oráculo diz uma mensagem específica ali de quem criou. Peguei, tum, 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 quando eu abri a carta, era uma carta chamada Abundância. E aí eu falei, cara, é incrível, assim, o universo, até postei também, o universo não para de me convidar a viver isso, do tipo, ou troca a lente, a abundância, sim, não vamos tirar o foco. Esse é o foco da mensagem. Tira as camadas, tira os traços de pobrinho, perde os traços de pequeno, perde os traços de incapaz, perde os traços de sem poder.
Sim, a abundância é sua por direito natural. Não foi isso que estava escrito no oráculo, eu não lembro, mas isso foi assim que eu recebi. Nesse mesmo dia que eu recebo isso, né, tô ali fazendo um processo de venda de uma inspiração que eu tinha acabado de receber, ou seja, aceitando a expansão, aceitando a abundância, recebendo Pix, beleza? Nisso, eu tô comendo, conversando com a galera na mesa. Aí a menina fala, me mostra aí teu Instagram, quero conhecer e tal. Eu falei, ah, tá, claro, vou pegar aqui. Quando eu fui pegar meu celular, a película, a película do celular quebrada assim, tipo, ali na. Meu Deus. Meu Deus, acho que vou chorar. A película do celular toda estragada. Toda. Blebledeada, assim. Toda, cheia de fico-fel. Aí eu vi, de novo, igual quando eu percebi que eu tava dormindo com um trapo. Eu tirei o véu. Por eu fazer as perguntas, eu lancei aqui a reprogramação do dinheiro, né, gente? Porque eu tô inspiradíssimo nessa, tô trabalhando isso em mim. Eu tô ouvindo aquela reprogramação todo dia. Ouça uma reprogramação. Tá aqui no meu babado aqui, no canal e no meu Spotify. Ou se tu tá no Spotify, dá estrelinha aí, com todo respeito. Dá estrelinha aí, dá favorito. Sabe quando você avalia, podcast, dá 5 estrelinhas. Deus te abençoe, vai. Uma retribuição por esse conteúdo. Like eu não preciso nem dizer, né? Não vou ficar pedindo, não, porque eu não sou mendigo mais. Já fui, né? Agora eu sou magnético. Deixa eu tocar no coração certo aí. Pois bem, percebi aquela película. E aí eu fiquei assim, uau, que película zoada. A capa tava toda zoada já. Aí eu vi, entendeu? Aí eu percebi. Porque eu tô me perguntando, divindade quer em mim, quais partes de mim que estão escolhendo limitação financeira, que está escolhendo não ser capaz de expandir financeiramente, de bater a nova meta. Aí eu vi aquilo. Aí eu falei, tem que trocar essa capa. Quando ali, por isso que é importante a gente acessar novos lugares, tá? Porque a gente acessa as mentes coletivas. Tem uma questão também que, tipo, eu tava conversando com a menina, então eu vi que ela poderia ver, olha o ego também, né? Que ela poderia ver aquela capa toda estragada. Eu acho que eu fiquei um pouco com vergonha por estar numa mesa coletiva e tá com aquela informação ali. Mas lembra como tudo é arquétipo? Uma case e uma película ferrada é um arquétipo de novo de quê? Miserabilidade. Miséria. De tudo estragado, fora do lugar. Aí eu vi aquilo, falei, tem que trocar isso. Eu ainda meio tímido, meio sem graça. Eu falei, tem que trocar. Aí guardei. No decorrer da semana, eu fui gravar o episódio com o Tommy, que tá aqui. O áudio tá meio. Mas o conteúdo tá bem rico. A gente tava redefinindo os conceitos de abundância. Vale bem a pena. Fica minha segunda indicação aqui. E aí, antes de eu encontrar o Tommy, eu passei na lojinha de celular. Aí eu fui. Falei, cara, tem? E aí tinha, né? Eu troquei película e troquei a case desse celular. E aí eu conversando com o menino. Pedro, o menino que me atendeu, gente boa beça, aí ele falou, cara, ele ficou admirado no final, né, como ficou o celular e a capa. E aí ele falou, nossa, novo, né? Porque é assim, gente, eu fiquei uns 2 anos sem trocar. Essa parte que eu tô meio vulnerabilizado aqui, mas eu sei que vai servir porque talvez tenha pessoas no mesmo padrão. 2 anos sem trocar uma película. 2 anos sem trocar uma capa. Qual é a parte de mim que estava escolhendo não expandir financeiramente? Porque não é que eu não fiz dinheiro em 2 anos, né? Mas aí o dinheiro vai pra isso, pra isso, pra isso, só que aquilo ali eu não tava vendo o arquétipo da miserabilidade. Eu tava deixando passar, eu tava sustentando, eu tava mantendo. É como manter uma célula cancerígena, certo? Quando você mantém na tua vida alguma coisa que combina perfeitamente com o arquétipo que tá te dando pro teu inconsciente, tá mandando mensagem que é a nível inconsciente de que é isso que você merece. É isso. Como tu aceita pouco no relacionamento, vocês estão entendendo, né? Fala, Deus. E aí o Pedro falou assim, cara, é igual o corte de cabelo, você sai renovadíssimo, sentindo outro. Eu falei, nossa, exatamente isso. Parece que eu cortei o cabelo, sabe? Esse glow up da estética, da beleza. Foi o que eu senti com o meu celular. E aí eu não sei se foi antes disso, ou se depois, porque isso ajudou, né? O fato de eu ter mudado o fora do celular completamente.
Aí me veio cada vez mais o ímpeto de mudar. Aí eu comecei a decretar. Falei, cara, eu vou comprar um iPhone novo. Esse iPhone que eu comprei ele já faz alguns anos e eu trabalho com ele a todo tempo, todos os dias. E ele já tá limitado em vários sentidos, principalmente a questão da bateria. Então, um telefone que, cara, tava com muitas limitações e isso tava nessa semana, então, que foi uma semana de venda, na semana passada aí do conteúdo automático, né? Para eu criar conteúdo era do tipo assim, gente, a bateria não ficava uma hora. Só para você entender do que eu tô falando. Um celular que é o teu instrumento de trabalho não fica uma hora funcionando, então era eu precisava, sei lá, gravar um Reels, aí eu deixava ele descansando. Gravar um vídeo curto. Aí eu parava para editar esse vídeo curto e postar, aí eu tinha que deixar ele carregando. Um tempo significativo, talvez uma hora ele carregando. E aí depois de uma hora carregando, eu poderia ir e responder cliente, responder pessoas interessadas, responder mensagens e afins. Então, eu percebi, cara, isso tá limitando muito os meus resultados. E aí a vítima com a interpretação. Caraca, que merda, olha o celular que eu tenho, por causa do meu celular, porque quando eu tiver um novo celular, aí sim eu vou conseguir trabalhar melhor. Mas olha o celular que eu tô tendo. Eu tô falando a vítima, não só vocês potencialmente, mas eu em vários momentos. Tipo, então eu estou limitado porque minha vida material, coitadinho de mim, né? Olha essa energia de nada magnética, né? Nada poderosa, nada com poder. E aí, nessa hora, eu não fui pra esse lugar, não. Eu vi, lamentei, fiquei tipo, caraca, cara, esse celular realmente tá me atrapalhando. Tipo, falei, velho, não dá pra continuar assim. Chegou esse momento, tipo, bom, percebi, entendeu? Novamente, assim, percebi, tirei a camada aqui. E aí, universo? Falei, ah, vamos nessa, então, poder de manifestação. Ó, eu quero um celular novo. Eu vou comprar um celular novo. Eu vou pegar um iPhone novo, né? Não é um celular, é um iPhone novo. Então vamos nessa. Aí eu cheguei a começar a ver o preço do telefone novo, qual que eu poderia levar. Aí eu vi assim, eu falei, eu acho que esse ainda não é o caminho. Deixa eu soltar um pouco mais esse controle de tipo, porque eu tava escolhendo um que pra mim fazia sentido, no sentido, fazia sentido pro meu orçamento. Aí eu falei, eu quero mais. Tipo, porque eu tô indo com o racional, eu tô criando com o racional. Eu tô pensando aqui o que dentro das minhas condições talvez seria um possível. Solta, não vou me apegar a isso agora. Como pode melhorar? Eu quero um melhor. Quero que seja melhor, entendeu? Quero que seja melhor do que eu tô achando que é o que eu consigo fazer por mim, que eu consigo comprar. E aí, quando eu fiz isso, me virou uma chavinha aqui, que eu falei, antes de eu conseguir ter o novo, eu preciso cuidar bem do que eu tenho. Aí eu percebi, cara, por que que eu não troco a bateria do meu iPhone? Isso vai me permitir trabalhar melhor, para inclusive comprar mais rápido um novo iPhone. Às vezes a gente precisa de processo terapêutico, investir em mentoria, ir para uma ayahuasca da vida, fazer um método meio aqui, faz o Ho'oponopono, faz sei lá o quê. O que que se requer? Eu não sei, assim. O fato é, a gente tem uma programação, velho. E essa programação abençoada não vai te deixar ver as soluções que já estão no teu campo. Lembra lá do meu pijama novo? Se tu não faz a limpeza, se tu não coloca, assume isso como, sabe, o empreiteiro da tua obra. E tem uma obra. Se você não assume esse lugar, você não vai acessar um novo lugar, velho. Não vai. Tipo, por que eu não troquei a bateria desse iPhone? Interessante ponto de vista. Ai, deve ser caro. Ai, não vale a pena, né? Quando se fala de tecnologia, muitas vezes a gente logo vai nessa, né? Eu nem orcei. Eu nunca orcei. Eu não tô com problema na bateria há um mês. Eu tô com problema na bateria há 2 anos. Claro, tá piorando. Agora foi o auge, né? Foi o momento que ficou pior, mas assim, já dava pra ter trocado isso há 2 anos, é isso que eu quero dizer. Eu, uau. Assim como eu tô com problema na bateria há 2 anos, agora, nossa, vulnerabilidade.
abrindo as janelas da vulnerabilidade. O problema é que no interruptor, onde encaixa o carregador, 2 anos atrás, quando eu cheguei em Florianópolis, o meu cabo acho que estava com defeito. Aí eu comecei a ter que precisar dar um jeitinho para usar o cabo, ao invés de trocar logo o cabo. Comecei a dar um jeitinho. E aí nisso eu falei, ah, eu acho que eu estraguei. Que aí começou a ficar com mau contato, não importa qual carregador eu usasse, qual cabo eu usasse, ficava com mau contato. Então, há 2 anos, eu estava carregando isso, ao invés de trocar, eu estava carregando com mau contato. E veja bem, eu já tive dinheiro para trocar, mas eu não tinha, talvez, o nível de autoridade, de liberação interna. Eu não estava me permitindo trocar. Olha que loucura. Não estava me permitindo me comprometer com como pode ser mais fácil, como pode ser mais leve, como as soluções já estão aqui. Ou seja, eu estava escolhendo essa limitação, esse adoecimento tecnológico, vamos dizer assim. Ok? E aí, cara, pedi contato ao meu amigo Tommy, que ele já tinha feito esse serviço. Esses dois, trocar a bateria e trocar o dock, né? Que é onde conecta. Aí, olha, mais traços de pobreza aqui no campo. Calma aí. Faz a cara. Tua água, bora! Eu não paro de ficar chocado com essa história. São várias camadas, né? E aí eu falei com o Tommy, amigo, você fez esse serviço, né, de trocar bateria. Ah, sim, e foi em conta até. Tipo, foi em conta. Falei, pô, tu pode me mandar então a recomendação de onde você usou? E aí ele mandou a recomendação. Aí eu comecei a orçar com essa galera, né? É a da gente, tipo assim, trocar bateria era R$ 200. Trocar o conector era 150, ia ser 350 para fazer serviço. 350. E eu, tipo, nunca tinha acessado isso. Só que, olha que loucura, na minha guiança interna, eu também perguntei ali na minha mesa arcturiana, quando eu abri pra mim, se era divino, eu pedi indicação para amigo, ou até no Instagram mesmo, né, de onde trocar, de onde fazer esse serviço. E aí falou que não. Aí eu falei, ah, então é para eu mesmo pesquisar. E no final eu pesquisei, meio que não me engajei nisso e acabei pedindo, sim, a recomendação pro meu amigo e tal. Um dia eu tô saindo do treino, aí veja, esse meu amigo fez esse serviço no centro, que a gente mora no bairro mais caro, logo no centro talvez seja mais barato. E aí, cara, um dia eu vindo do meu treino, eu vi essa loja onde eu tinha comprado a película e a capa, e eu falei, cara, por que não passar aqui e perguntar se eles fazem? Me veio inspiração, assim. Tipo, não ir pelo caminho da recomendação, mas ir por esse caminho, né? Porque afinal de contas, eu ia até o centro, deixar meu celular consertando, aí eu ia ter que ficar, tipo, esperando esse celular ser consertado sem celular, enfim. Falei, cara, que eu posso deixar o celular na loja e ir pra casa, porque é no meu bairro, tipo, por que que eu não, né, mais pode, talvez seja mais fácil. Se for um pouquinho só mais caro do que no centro, vale a pena. Quão surpreso você ficaria de saber que foi mais barato? Que foi mais barato. No bairro caro, porém um bairro da minha casa, enfim, e foi mais barato. E aí eu fui lá e falei da bateria, foi menos de R$ 200 a troca da bateria, tipo 178. E aí, acho que foi isso. E aí, minha gente, eu falei do conector. Aí ele falou, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Fui super, muito, 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 muito bem atendido. E aí eu amei os brothers assim na loja. A gente super ficou trocando essas ideias, porque, cara, eu abri um processo terapêutico no meio da loja, né? Porque quando o cara foi ver meu celular, ele falou, cara, tá com muita sujeira no conector. E pode ser que não seja mau contato, que ele só esteja sujo. Falei, nossa, eu nunca limpei. Eu nunca levei lugar nenhum pra limpar isso. E eu tô há 2 anos sem usar. E ele falou, então, não tem mau contato nenhum. É só sujeira que já saiu agora. Eles limparam, simples assim. Eles limparam. Eu estou há 2 anos
usando a miserabilidade, o traço de pobrinho, usando mau contato. E não tinha mau contato. O que que tinha? Uma escolha inconsciente pela pobreza, pela miserabilidade, pela limitação. Cara, quando eu vi aquilo na loja, parecia que eu tinha tomado ayahuasca de novo, que fez assim a minha mente, ó. Pô. Falei, oh, é o quê? Aí o pessoal riu, tá, porque pra você ter ideia, eu tava usando, depois ele parou de funcionar, né, o meu conector. E aí eu tava usando o carregador de indução, você sabe? Aquele que deixa aqui assim, ó, o celular encosta, só que ele carrega muito mais devagar. Então, nessa minha logística de trabalho, tava realmente insustentável. E é aqui o ponto onde, quando a gente sai da cadeira da vítima e vai para do co-criador, a gente começa, de fato, a perceber que as coisas ruins que acontecem com a gente podem estar a serviço das maiores liberações, porque, infelizmente, às vezes, a gente só vai se mexer e sair dessa bosta quando a bosta feder muito mais, 10 vezes mais do que ela tá fedendo. Porque a gente se acostuma. Ainda mais dependendo da tua criação, da tua herança ancestral, a gente herdou muita pobreza, né? E quando não tô falando só pobreza material, mas também do desvalor, né? Nos relacionamentos, de achar que não vale. Tem uma história que eu ouvi agora, novamente, a Malu Seven. Eu tô fazendo os. Como é que diz? Chama 21 dias de Arcanjo Miguel da oração com ela também esse mês. O mês tá babado, mês de várias liberações. Aí ontem, se eu não me engano, ela contou uma história que eu já tinha ouvido anteriormente, vale a pena dizer aqui. Que é, não vou lembrar, enfim, parafraseando aqui nas minhas palavras, né? Um mestre ali com um discípulo vendo um cachorro que estava sentado em cima de um prego. Eles falavam, cara, por que que ele tá sentado em cima desse prego? Tá chorando, chorando, chorando porque ele não levanta. Aí o médico falou, porque ainda não doeu o suficiente. Porque ainda não doeu o suficiente. E quando doer muito, ele vai precisar levantar. Por isso que eu não tenho pena de quem chega pra mim, seja no atendimento, seja no Meva, porque eu sei que esse é o caminho da expansão. Ah, eu tô na merda, fulano me deixou, passei por isso, por aquilo outro. É o teu momento de levantar da bunda do martelo, do prego. Infelizmente. Ou aprende pela dor ou pelo amor. E a gente aprende muito pela dor. Por quê? Porque tem muitas dores que a gente foi forjado nessa dor. Dor ancestral, herança, enfim. Voltando aqui pro meu fechamento, o que com dureza eu observei e precisei perceber ali é que nessa distorção de autoimagem, toda vez que tinha algum problema material, eu me via, eu aceitava, entendeu? Tipo, já estava tão registrado no meu inconsciente aqui tão automático que, ai, eu não posso, não tenho, porque, né, lá na minha, e não é que eu não tenho hoje, mas que lá na minha infância, por exemplo, eu não tinha condições, meus pais não tinham condições, então muitas vezes quando vinha algum problema, ao invés de eu resolver rápido, eu precisava me acostumar e lidar com isso não ser resolvido. Então, tipo, é alguma coisa que não estava funcionando bem, e aí eu continuava usando daquele jeito sem estar funcionando bem. E essa resposta estava automática aqui até agora. Então, se as coisas quebram, eu vou dando um jeitinho, continuo usando quebrado. E qual é o arquétipo disso? E a real é que eu tava frente àquilo, é como se um cabo de iPhone, uma bateria de iPhone fosse maior do que eu. E eu, tipo, não tinha força, peito aberto para resolver isso. Para orçar, para saber quanto custa, para me planejar, para parcelar, se o caso fosse dinheiro, que não era, que nem que fosse para parcelar, entendeu? Olha que cura, que cura. E aí, minha gente? Tá passada? Eu tô passado. Por isso que eu falei, aí fechando aqui, né? Não comprei um iPhone novo, mas eu tô com um iPhone novo que carrega, que a bateria dura, que eu estou com uma bateria nova, eu tô com uma capa nova, com uma película nova em uma semana, desde que eu abri a mente para quais são as possibilidades. Que também nessa, né? Tipo, às vezes de não fazer a limpeza, é tipo, ah, não, eu só vou.
ter um iPhone novo. Eu quero um iPhone novo, quero um iPhone novo, sem perceber quais são as partes de mim que tá escolhendo, ficar com um iPhone que eu posso escolher já hoje aqui no meu acesso, qual é o mínimo possível. O caminho de menor resistência. Qual é o mínimo viável aqui hoje? Tá, se hoje eu não consigo desprender, tipo, milhares para poder comprar o telefone que eu quero, como que hoje eu consigo mudar a vibração, colocar arquétipos novos, arquétipos de merecimento? Aí eu contei isso pra Gabi, aí ela falou assim, cara, você merece o melhor. Eu falei, eu mereço o melhor, sim, eu preciso. Colocar na minha afirmação. Eu mereço o melhor. Não, não é arrogância, é cura dessa herança de pobreza. Eu mereço o melhor. E aí, falar isso superficialmente é uma coisa, mas vocês estão entendendo a que nível de profundidade eu cheguei com isso. Beleza? Hoje eu cheguei, passei no brechó, aí comprei, nossa, comprei algumas coisas, e aí foi tudo, pra quem tá de perto, tudo é oráculo, né? Rosilda, acho que era o nome da senhora que me atendeu. Aí, nossa, foi incrível. Cara, pra quem tá de perto, tudo é oráculo, não passa por um lugar sem receber alguma coisa desse lugar, né? Tô atento, presente. E aí eu falei, eu amo, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade, né? Não posso chegar no brechó e pegar tudo, porque, né? Tem que ser com certa parcimônia, pegar o que faz sentido por vez e tal, tal, tal. E aí eu vi, teve alguma hora que eu peguei, experimentei dois shorts, e esse não era ainda o short, não era o short que eu queria. Tipo, eu falei, cara, eu não vou levar algo que toda vez que eu for usar, eu vou pensar, não é ainda o que eu quero. Tipo, ele era muito maior do que eu queria, mas como eu quero short novo agora, eu vou levar esse. Ali eu percebi, cara, isso é não confiar na fonte. Não, eu preciso ser firme. Tipo, é claro que o short que eu quero eu vou encontrar. Seja no brechó, seja em uma loja, eu vou encontrar o modelo que eu quero. É essa firmeza que eu preciso dizer para mim mesmo. Só que se eu aceito, se eu trago para casa o short que não é o short que eu quero, qual arquétipo que eu tô colocando aqui? Que todos os dias eu vou ver aquilo no nível inconsciente e ele vai dizer: você fica com qualquer coisa, recebe qualquer coisa, entendeu? Aí na hora ali, quando eu tava experimentando, eu vi isso em mim que fiz isso. Eu falei: não vou levar, não vou levar esse short. Eu quero muito short, tipo, pra agora. Eu quero short agora. E eu levei uma camisa. Não comprei short. Porque a camisa foi um arquétipo positivo. Eu me vendo naquela camisa, eu falei, esse é o Thomas. Eu mereço melhor. A camisa me serviu bem, me vestiu bem. E aí, a gente conversou sobre isso, né? Eu e a Rosilda. E foi até legal que eu experimentei um óculos. Gostei, se encaixou muito bem. Mas eu até gostaria de outro modelo. Eu falei, não, mas hoje não vai ser, não vou levar esse óculos hoje. Uma coisa de cada vez. Hoje eu não vou levar esse óculos, porque o óculos era bem caro, né? Tipo, comparando ao preço da camisa. Aí eu falei, não, não vai ser agora, vamos lá. Aí ela falou isso aí, de responsabilidade para não meter os pés pelas mãos. E, e o que que ela falou? Ahn, se for para ser seu, quando você voltar aqui na próxima vez, ele vai estar aqui. Eu falei, o que é meu. É isso. Eu falei, Rosilda. Honestamente, talvez nem seja, porque nem quero necessariamente aquele modelo. Gostei, mas assim, já serviu para me ajudar a refletir o que eu quero. Beleza, peguei essa chave. Aí eu vim indo, fechando a compra. Ela falou: agora já sabe, né? Chega em casa, libera espaço do velho para que o novo possa chegar. Falei, Rosilda. Chegando em casa, cara, eu olhei pro meu guarda-roupa. Eu falei, cara, a mesma lógica lá do short que eu experimentei. Eu não quero no meu guarda-roupa uma peça que toda vez que eu visto eu penso, ainda não é a que eu quero. E se for pra ficar com menos, eu prefiro ficar com menos alinhadas do que com um monte ali que eu uso com custo. Porque tem algumas peças ali que, tipo, já não, entendeu? No meu campo me contrai. Então eu evito ao máximo, mas ela tá ali. Por que que ela tava ali? Escassez. Falta de confiança na fonte. Certo? Que é o seguinte, não, mas eu preciso manter essas aqui, porque vai que eu preciso uma hora usar, mesmo que meu corpo diga não, mesmo que eu não queira usar. Mas vai que eu preciso. Não, eu não vou precisar. Porque eu vou abrir espaço para o short que eu quero. Eu vou abrir espaço para a camisa que eu quero. Eu abrir espaço para as informações, para os arquétipos que componham a minha casa, meu lar, meu corpo, que cubram meu corpo.
com aquilo que revela o que eu mereço. Caraca, cara, até profunda, ó. Mano, peguei um monte de peças, sei lá, umas 5 camisas ali. Aí eu falei, não precisa. Entendi, meu olho abriu assim, falei, é isso. Não precisa mais. Doação, 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 doação. E tô aqui, lindo, bonito, gravando isso pra você. E aí, será que vai ter um comentário teu aí sobre como isso te atravessou? Eu espero que sim. A gente se vê, então, no próximo episódio. Se quiser me encontrar, sentar na minha mesa para um atendimento do seu portal pessoal, a gente abre o seu portal pessoal com a mesa multidimensional arcturiana, com muita amorosidade e consciência. É um atendimento avulso, as informações para ele estar aqui na descrição. Ou, se você quiser fazer parte da minha egrégora, de fato, ter um ano aí juntos, aí você conhece o método MIVA, que aí você vai experienciar essa nova forma de ver o mundo, acessar a sua reprogramação na sua mente, emoções, vibração e autoimagem, como você está vendo que eu estou vivendo do lado de cá. E é muito melhor viver assim, com o campo espiritual limpo e com teu alinhamento em dia. A vida é outra. Nos vemos então? Beba tua água. Cadê a tua garrafa d'água? Beba tua água aí, que eu vou beber a minha daqui. Beijo.